que que homem não fala mal de outro homem? Vocês viram esse vídeo aqui? Se não, olha só esse vídeo. Vocês já perceberam o quanto que é raro um homem falar mal de outro homem, seja amigo ou não? Esses dias a gente estava conversando sobre pessoas, sobre homens diferentes e comentando, ai, aquele ali ele é muito galinha, aquele outro vai voltar com a ex, enfim. E tinha um menino no grupo e a gente perguntou, o que você acha sobre, né? Não falou nada, nada. E daí ele conhecia um desses meninos, ele falou só, eu gosto daquele moleque. Ele não expressou nenhuma opinião, ele não quis dizer nada, parece que ele não queria se comprometer a falar nada de nenhum homem, de nenhum rapaz. Ele falou assim, não, isso acontece, pois é, né, você sabe como que é. A gente sabe que se fosse uma mulher falando da outra, ou até um cara falando de uma mulher, ele ia falar, ia expressar alguma opinião. Homens não expressam opiniões sobre outros homens. Eu vejo isso no meu irmão, em todo mundo. É muito difícil, só se for, tipo, uma atitude muito específica. Mas, em geral, parece que eles não têm opinião. Entre eles, assim, tipo, ele não fala, nossa, aquele cara é um babaca. Qual é a lógica? Eu acredito que tem 7 motivos por que isso acontece, e eu acredito que os homens e as mulheres vão concordar e vão entender aqui o que eu vou falar. Vou explicar em parte para ficar fácil de entender. O primeiro motivo é que o homem que fala mal de outro homem, ou fala muito de outras pessoas, não é uma pessoa de confiança. Isso no ciclo masculino. Exemplo, se entre os amigos você vive criticando outros homens, você perde credibilidade. Os homens simplesmente meio que te abandonam, sabe? Você fica sendo visto como alguém falso, como alguém que não chega e não fala na cara, sabe? Não é igual as mulheres que gostam de fazer fofoca, de contar as coisas um pros outros. O homem, quando ele tem um problema, geralmente ele chega e fala direto na cara do outro cara, sabe? O segundo motivo é porque isso pode gerar problemas reais. Por exemplo, se um cara descobre que tem outro cara falando mal dele, é comum o cara simplesmente chegar no outro e chamar pra conversar, pra resolver na conversa. E a gente que sabe que esse diálogo vai terminar, em pancada. Então, entre homens, desrespeito pode gerar, sim, treta, confusão, briga de verdade. Inimizade séria, não só com aquele cara, mas com os amigos daquele cara. Você meio que vai ser excluído, sabe? Então simplesmente não vale a pena fazer isso. E eu só tô começando. O terceiro motivo é, o homem ele entende que um dia, mais cedo ou mais tarde, ele pode precisar daquele outro cara ou de amigos daquele cara. Por exemplo, tá? Na vida real, você pega e fala mal do cara lá. Aí depois você vai trabalhar numa empresa, esse cara pode ser o seu chefe, pode ser o seu supervisor, ele pode ser o seu colega de trabalho. E se você falou mal dele antes, você que pode se dar mal, porque esse cara não vai te contratar, por exemplo, numa vaga de emprego. E eu tô dando um exemplo bem besta. Vamos supor que você tá numa estrada, fura o pneu e esse cara passa, e você tá precisando de ajuda. Esse cara não vai te ajudar. Isso principalmente em cidades pequenas, em lugares pequenos, mas também em cidades grandes. Acontece muito em ambiente de trabalho, de faculdade, de escola. Se você sente que talvez amanhã ou depois você possa precisar da ajuda de alguém, você não vai falar mal dessa pessoa. Então o cara que hoje é seu rival ou seu inimigo, amanhã você pode precisar dele, entende? Então por mais que você não goste da pessoa, que essa pessoa tenha atitudes ruins, você meio que respeita, sabe? Porque você não sabe o dia de amanhã. 4. Esse também é um... Fofoca é vista como uma coisa feminina, como uma coisa... Um comportamento que não é do homem, tipo assim, que diminui a masculinidade do homem, sabe? A cultura masculina, ela enxerga fofocar, falar mal do outro como uma coisa besta, de criança, sabe? Uma atitude infantil. Então os homens evitam esse tipo de comportamento pra não parecer, digamos assim, uma menininha, sabe? Perante os colegas amigos dele. Então é comum, se um cara começa a fazer fofoca, os demais amigos dele, ou os demais homens ali do grupo, pegar e chegar no cara e falar, mano, para de fazer fofoca. Se você não gosta do fulano, chega no fulano e fala. O quinto motivo é que homem não respeita vitimismo. Homem respeita a força. É meio que códigos de éticas que a gente tem entre os homens, sabe? Da mesma maneira que quando você vai no banheiro e tem um mictório, você vai, sei lá, pegar o mictório da esquerda, o cara vai pegar o mictório lá da direita, lá da ponta. E isso é muito intuitivo, sabe? Ninguém fala pra gente, é feio você, sei lá, ir mijar do lado do mictório do fulano. É estranho. A gente simplesmente segue o nosso instinto, sabe? Então, homem só respeita quem se impõe respeito. Não quem fica reclamando, falando mal dos outros. Isso é uma atitude infantil, de criança. O homem enxerga isso como uma coisa inferior, sabe? Tipo, eu não vou baixar meu nível a ponto de falar de um cara que eu não gosto dele, sendo que isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida e pode até me prejudicar, sabe? Ou tipo, eu posso até não gostar do cara, mas ninguém precisa saber disso, sabe? E ficar apontando os erros e defeitos do outro parece uma atitude de quem não tem nada bom pra oferecer, pra mostrar, sabe?
Por exemplo, no futebol, quando o jogador erra, o que acontece? Outros caras vão lá peitar na cara da pessoa e falar, você é um babaca, mas falar na cara. E não fazendo fofoquinha por detrás. Isso é ridículo, sabe? Porque não vai adiantar você simplesmente esperar o jogo acabar pra lá no vestiário ficar fazendo fofoquinha falando, você viu o outro lá, é um babaca, ele pegou e fez uma falta em mim. Não, o cara chega na cara do outro, peita, o outro fala, você é um babaca, você me derrubou, isso e aquilo, xinga. Essa é a atitude normal de um homem. E não fazer fofoca. Isso é coisa ridícula, tipo, não vai resolver nada da sua vida. Falar mal de outra pessoa vai resolver o quê? O homem, ele é muito assim, eu posso resolver esse problema? Posso. Como que eu resolvo? Falando na cara do fulano. Não posso resolver, então não vou falar nada, mano. Vai adiantar o quê? Eu falar alguma coisa. Eu só vou me queimar. Que é o sexto motivo, que falar mal dos outros diminui o seu valor. No mundo masculino, o homem que fala mal de outro homem, ele tá se desvalorizando. Ele passa a imagem, tipo, de um homem fraco, sabe? Tipo de invejoso, sabe? Então por isso que o homem não fala mal, porque ele vai pensar o seguinte, pra que eu vou falar mal do outro se eu não tenho inveja dele, se eu não sinto nada por ele, se a única coisa que eu sinto é, sei lá, no máximo o desprezo. Vou fazer propaganda gratuita pra esse cara? Eu não vou. Então se um cara vive criticando os outros, os amigos, os outros homens vão começar a desconfiar, porque fulano não para de falar mal do outro fulano lá. Se ele fala mal assim do fulano, será que ele também fala mal de mim? Será que ele é aquele cara leve e traz? Então você perde a confiança, a credibilidade em outras pessoas. Principalmente se você tiver errado ou se você não tiver provas. Então se você não tem provas, a melhor coisa é ficar quieto. Até porque isso pode virar processo e coisas realmente vão te prejudicar. E o último motivo, acho que é um código de honra masculino. Ninguém nunca falou isso pra gente. Mas é um código de honra masculino que a gente tem, que, sei lá, nasce com a gente. É um instinto que fala mais ou menos o seguinte. Se você tem um problema com outro cara, você resolve direto falando na cara da pessoa. Tipo, se você tem um problema com outro, é melhor você resolver esse problema cara a cara ou simplesmente se afastar em vez de ficar fazendo fofoquinha. Porque isso é coisa infantil. Isso diminui o seu valor como homem. Tipo, mesmo que você não seja amigo da pessoa, mesmo que você não goste da pessoa, coisa do tipo, existe um entendimento que você falar mal aí de outro homem pelas costas é coisa de gente desleal, de gente, digamos assim, covarde, que tem medo, sabe? De chegar e falar na cara. Tipo, é como se você fosse um medroso, sabe? Você não tem coragem de chegar na cara e falar, aí você fica falando pelos cantos. É a atitude de uma pessoa cagona, de um covarde, sabe? Então por isso que o homem não fala assim, não faz fofoca, não fala pelas costas. Porque é uma atitude de homem covarde, de homem bunda mole que não tem coragem de chegar no cara e falar, você é isso, você é aquilo. Porque se o cara não gosta do outro, ele vai chegar na cara do cara e vai falar, você é um babaca, mas vai falar na cara dele e não pelas costas. Eu sei que isso tudo pode soar bastante machista, eu sei que isso pode parecer um pouco ridículo para algumas pessoas, mas é meio que assim funciona a nossa mente, a mente masculina, sei lá.